O título é sob com B mudo, né? A sombra do Altíssimo. Uma colega me ligou há umas semanas atrás, conversando, passando uma situação e pedindo oração. E ali conversando com ela por telefone, o Espírito Santo me levou para essa palavra. E ele chamou a minha atenção por algo que eu confesso que até então eu não tinha percebido. Às vezes você já havia, mas eu ainda não havia percebido esse detalhe. E ao falar ali com ela, dando esse atendimento com ela, o Espírito Santo me mostrou e falando, Salmo 91, ele é um diálogo. Aqui o salmista, muitos acreditam que seja ali Moisés que tenha escrito esse salmo. Ele mostra ali o salmista falando ali, ele declarando. Tem a parte em que ele fala com alguém, declarando para outra pessoa, para o seu povo. E a parte do próprio Deus também falando. Tem esse diálogo. E ele diz, ele começa dizendo no Salmo 91, esse salmo que eu cresci quando era criança, minha mãe ainda não era, né, evangélica, ainda confessava essa fé, mas ela era muito católica, firme, não faltava um domingo na igreja. E eu lembro que ela tinha um quadro na parede com o Salmo 91, o Salmo 23 na geladeira, aquele imã de geladeira com o Salmo 23. Na cabeceira da cama dela tinha, né, ali aquela, o nome, esqueci agora o nome, que tem até o espelho. Esqueci agora, que o pessoal faz uma penteadeira. Obrigada, Elisângela. E ela tinha lá os perfumes dela no meio, a Bíblia aberta no Salmo 91, já toda amarela. Porque ela não lia a Bíblia, ela não tinha esse hábito de leitura, né? Era só na igreja. Lá na igreja católica com o padre. E eu lembro que a página 91 estava aberta sempre ali. E aí a gente ia limpar o quarto, ela falava, não fecha a minha Bíblia, porque ela me traz proteção para dentro de casa. E os antigos tinham muito disso, né? Era na porta de casa, na porta da geladeira, ali na penteadeira, em algum lugar estava o Salmo 91. Quando a coisa apertava, lia-se várias vezes ali o Salmo 91. Vamos ler para trazer proteção. E esse salmo aqui que foi colocado ali como um medalhão de sorte, um amuleto, muitas vezes, muitas casas, não entende realmente o precioso tesouro, o valor e poder que ele carrega. Quando a gente entende o que é essa palavra, o que é a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras carrega, a gente não deixava de ler nem um só dia. Eu aqui já tentei montar móveis, coisas em casa, sem um manual de instrução. Não dá muito certo, não. Fica faltando um parafuso, ou sobra parafuso. Né? Quem aqui já não montou alguma coisa em casa lá, meus filhos, meu marido foram montar tudo uma vez, um armário, e a gente ficou sobrando uma peça, e falou, será que essa peça era para ter sobrado? Porque não veio o manual de instrução. Então teve que quebrar na cabeça ali para montar. E muitas vezes nós queremos viver a nossa vida sem seguir o manual de instrução que Deus nos deixou. Hoje nós temos esse privilégio que muitos no passado não tiveram. Que tiveram que aprender ali no dia a dia. Mas hoje nós temos aqui um manual de instrução, nos mostramos o que não devemos fazer e o que devemos fazer. Mas muitas vezes nós somos teimosos e por causa da preguiça, da correria do dia a dia, amanhã eu leio, amanhã eu leio, amanhã eu vejo. E nós continuamos sofrendo, padecendo. E ali a resposta estava ali, algo que podia ter sido encurtado em uma semana, um dia, um mês, um ano, 3 anos. Nós ficamos adiando porque não fomos ler. Eu lembro que o apóstolo, acho que é Júnior, né? O nome dele, que veio a última vez de Brasília, Júnior. Ele falou algo, ele falou assim, olha gente, ele almoçou com o pastor Oswaldo,
E ele deu umas instruções para ele, que ele falou assim, me adiantaram mais de 3 anos. Porque ele recebeu aquele conhecimento, aquela instrução, porque o pastor Oswaldo já passou para ele, olha, esse caminho dessa forma não dá certo. Faz desse jeito. Então ele ganhou tempo. Quando a gente para ler esse livro, para ler, né, as escrituras, nós estamos ganhando tempo. A gente fala assim, mas eu vou perder um tempo, é 1 hora que eu vou perder no meu sono, é 1 hora que eu vou perder ali no meu dia, da minha faxina, da minha limpeza. Gente, isso aí é estratégia de Satanás, do inferno. Porque ele sabe que ali não é perda, é investimento. E aquela 1 hora que você investe em Deus, em aprender sobre Deus, você vai ganhar 10, 20, 30 anos para frente. Mas o diabo não quer isso, ele quer nos cegar, ele quer nos deixar presos, engessados. E o nosso tempo aqui nessa terra é curto. Então, quanto mais a gente puder agilizar dentro da palavra, por que não fazer? O próprio salmista, no capítulo 90, ele fala sobre isso. Os dias são curtos. Moisés também escreve o 90. Ele vai dizer, nossos dias são pequenos, então vamos correr para estar diante de Deus. Para fazer o que Deus ele quer. Permitir sermos instruídos. E ele começa dizendo aqui no 91, ele diz, o que habita, ele está querendo dizer ao que habita, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele está querendo dizer, ele está escrevendo esse salmo, a pessoa, aquele que habita no esconderijo e descansa. Não basta apenas habitarmos no esconderijo e não descansarmos. Qual é o esconderijo? É a palavra de Deus. Aquele que crê, descansa. Aquele que confia, descansa. Ele diz, abre lá em Salmos 37, 5. Salmo 37, 5. Ele vai dizer assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o que é ele fará? Confiar, é entregar, é descansar. Descansa no Senhor. Descansa. Nós temos que aprender a descansar. E olha o que ele fala no 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva o cabo os seus maus desígnios. Então ele vai dizendo, descansa no Senhor e espera nele. Então aqui o Salmo 91, volta lá, ele está dizendo para aquela pessoa, para aquele que habita no esconderijo, que habita na palavra, que não faz visitação também, que está dizendo habitar. Habitar é todos os dias. Eu não visito a minha casa 1 vez por semana. Todos os dias eu estou na minha casa. Eu posso, às vezes, fazer uma viagem. Mas o meu diário é o quê? É minha casa. É onde eu habito, é onde eu durmo, é onde eu descanso. A palavra de Deus é para a gente habitar e descansar. Habitação é morada. Uma casa que tem habitação e que não tem descanso, amados, não dá certo. Então ele está dizendo, aquele, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Mas é só descansar, pronto, relaxei, pronto. Não, é o que descansa, é o que é a sombra do Onipotente. O que é a sombra do Onipotente? É o reflexo, é Jesus. Jesus é o reflexo do Pai. É a palavra. Eu vou descansar sobre essa palavra, Deus. Porque a sombra do Onipotente. O que é onipotente? O que tem todo o poder.
que tem todo o poder, que não precisa de ninguém. Deus está dizendo, olha, descansa em mim. Eu tenho todo o poder. Até o nosso pastor postou hoje no grupo da igreja. Todo o poder pertence a Ele. Ame-o, honre a Ele. Adore a Ele. Ele tem todo o poder. Tem uma passagem de Moisés que o povo está ali questionando Moisés e nós queremos carne. E então Deus ele fala para Moisés, olha, fala para este povo que não vai ser por um dia, não vai ser por uma semana, não vai ser por 20 dias, mas vai ser por um mês. Eles vão comer codornizes. Moisés então chega para Deus e fala assim, ele não fala desse jeito, tá gente? Eu estou falando aqui. Ô Deus, peraí, vem cá. Vamos sentar aqui, vamos calcular direitinho aqui, porque você não está entendendo. Eu tenho só de homens de pé, tem versões que falam soldado. Homens de pé, fora aqueles que não eram. Só de homens de pé eu tenho 600 mil. Fora as mulheres, as crianças, o resto do povo. Nem que a gente matasse todos os animais que a gente tem do rebanho, alimentaria esse povo. Nem que a gente pegasse todos os peixes do mar. Gente, tem que lembrar que Moisés não tinha noção do tamanho que era o oceano. Ele está dizendo que a gente pegasse todos os peixes do mar. Não dá para alimentar esse povo todo, não. Fico imaginando a coragem de Moisés falando para Deus. Ele vai dizer, Deus, está entendendo? Não. Deus repreende ele e fala assim, ô Moisés, por acaso o meu braço encurtou? Por acaso o meu poder diminuiu? Você vai ver. Porque esse teu povo, murmurador, vai comer até pelos nariz. Até pelo nariz. Ele fala isso. Eles vão comer até sair pelas narinas. De tanto que eles vão comer. Já que eles estão reclamando. E no outro dia, havia codornizes de 1 metro de altura por mais de 1 quilômetro de extensão. Da onde veio essas codornizes, não sei. Porque é Ele quem chama a existência daquilo que ainda nem existe, como se já houvesse. É Ele quem chama. Está dizendo, Moisés, para. Às vezes nós tentamos achar um modo de Deus fazer um milagre usando o que a gente tem. A gente olha e fala, mas Deus, é tão pouco que eu tenho. Mas entrega para Ele. Aquele jovenzinho lá na multiplicação dos pães e dos peixes, Felipe foi corajoso. Ele falou, olha, tem um menininho que está entregando 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando os outros discípulos. Você está ficando louco, você vai entregar 5 pães e 2 peixes para Jesus. Mas ele venceu as vozes dos amigos, dos colegas ali, os outros discípulos. E falou, eu vou entregar. O menininho está entregando, eu vou entregar, vou levar. E Jesus multiplicou. No caso de Moisés, Deus não precisou nem usar nada dele. Lá Jesus usou os 5 pães e os 2 peixes. Mas se não tivesse, Jesus também fazia um milagre. Só que acontece, ele viu o coração, a disposição daquele garoto. De estar entregando o que ele tinha, então ele usa. Mas não que Jesus precisasse ter aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes. Ele está dizendo, não preciso do que você tem. Eu sou autossuficiente. Eu mesmo faço. Eu criei o mundo, a terra do nada. E a fiz ela existir. Apenas confia. E aquele povo comeu. Codornizes até não querer mais. E não foi por um dia, gente, foi por 1 mês. E o milagre é maior ainda, porque as codornizes nem estragaram. Porque não tinha geladeira. Não estragaram. Mas eles comeram. É carne que eles querem, então eles vão ter. Eles vão ter. E Deus mostrou para Moisés, ei, meu braço nunca vai ficar mais curto. Meu braço não encurta, não diminui. Tem versão que vai falar, o meu poder não diminuiu. E aqui, Moisés, ele está falando, gente, eu acredito que aqui ele já estava falando com o povo, os filhos já daqueles que haviam morrido no deserto. Porque aqui ele fala de experiências que eles haviam vivido lá. Se você pegar o livro de Deuteronômio, ele está falando para o povo que
é aquele povo que tinha menos de 20 anos. Ele está repetindo ali. E contando como tudo aconteceu. E ele está ali falando e fala, olha, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Ele não está falando que aquele que habita vai descansar, ele está falando aquele que habita e descansa. É uma atitude nossa. Não é ele que vai fazer a gente descansar, é a gente que tem que tomar a decisão de dizer, eu vou descansar. Porque a palavra dele me garante isso. Porque se eu descanso na palavra, mas eu não posso descansar, está tendo um ataque aqui, eu não posso descansar porque meu marido está passando por essa situação, eu não posso descansar porque minha mãe, eu não posso descansar porque meu filho, eu não posso descansar porque eu tenho essa questão no trabalho, eu não posso descansar porque eu tenho isso amanhã, isso. Irmãos, nós tem coisas que nós não fomos feitos para carregar tanta coisa. Jesus falou, ei, o meu fardo é leve, o meu fardo é suave, o meu jugo é suave. Ele diz, vinde a mim todo aquele que está, quem lembra? Cansado e oprimido. E eu vos aliviarei. Deus não quer que a gente viva sobrecarregado. Ele não quer que a gente viva cansado, porque Ele sabe que o nosso corpo é frágil. O corpo não aguenta. Ele está dizendo, mas vem para mim. Ele está dizendo, então, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra daquele que tem todo o poder, que é o onipotente. Diz ao Senhor, esse que descansa, ele vai dizer ao Senhor como ele está dizendo. Ele vai dizer, meu refúgio, meu baluarte. Que é baluarte? Meu sustento, meu alicerce, minha fortaleza. Deus meu, em quem confio. Esse vai poder dizer com toda a confiança, o meu alicerce, a minha fortaleza. Sabe aquele dia que você fala assim, Deus, eu não sei nem como que eu estou de pé, mas eu estou de pé porque Ele tem te sustentado. Porque você se permitiu descansar nele, é Ele que te sustenta. Ser sustentado, se manter de pé, não quer dizer que você vai fazer tudo. Mas é você ser dependente dEle. E Ele diz assim, pois Ele... Aí aqui Moisés está falando em segunda pessoa, está dizendo para nós, né? E para aqueles que ele estava escrevendo. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que eram as situações que eles viviam naquele tempo. E ele diz assim, cubre-te-á com as suas penas e sob, o que é sob? Embaixo das suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, quer dizer, a sua palavra, ela é armadura defensiva. Deus, Ele fala, eu velo sobre a minha palavra para poder cumpri-la. Eu velo sobre. A palavra de Deus, como a gente descansa na palavra, essa palavra, ela nos reveste como uma armadura. Assim como os pintinhos se escondem debaixo das asas, a galinha protege ali os seus pintinhos. A águia, os animais, eles protegem contra o vento, contra a tempestade, contra o ataque. Ele está dizendo, ei, a palavra de Deus, ela nos protege, ela nos reveste contra todo e qualquer ataque. Ela é uma armadura de defesa, que nos reveste, que nos protege. E ele diz, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Não importa se você está dormindo ou se você está acordado, Deus está te protegendo. E ele está dizendo, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque você está protegido. Mas isso não é para qualquer um, é para aquele que habita e descansa. Porque nós vamos dizer, Deus, eu confio no Senhor, eu te sirvo, e porque eu estou sendo atacado, eu estou tão desesperado. Atacado que eu digo, está em desespero.
A tua palavra diz porque nós não estamos descansando. Às vezes estamos procurando o pecado. Irmãos, eu já fiz isso várias vezes. Tem situações que começo a viver, que às vezes é um atrás do outro. Eu falo, Deus, aonde tem pecado? Me mostra. Tem capa de Acã nesse meio? Me mostra. Porque tantas vezes, irmãos, tem vezes que você começa a levantar, tem outra. Começa a levantar, tem outra. Eu falo, Senhor. E eu começo a minha oração. Senhor, me mostra. Estou em pecado em alguma área? Tem alguma capa? Tem alguma coisa? E aí o Espírito Santo vem e fala. Às vezes não tem capa. Tem a falta de confiança, a falta de descansar nele. As lutas, Deus não está dizendo que nós não vamos passar por ataques. Ele não está dizendo que vai nos ausentar de passarmos por situações. Mas Ele está dizendo que em meio a cada situação, Ele vai se fazer presente. Ele vai estar lá. E Ele vai dizendo assim, Ele continua dizendo: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. Aí ele volta lá do início. Ele faz uma conexão, ele fala, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. E aqui Moisés fala de novo, ele declarando, ele diz, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aí ele diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspa, colocarás aos pés o leãozinho e a serpente. E aqui é o próprio Deus declarando. Agora Deus ele vem e fala, porque a mim, porque tudo isso vai acontecer, porque Deus vai enviar os seus anjos para te proteger. Porque você vai poder pisar na serpente, pisar no escorpião, porque Jesus lá depois vai falar que eles não deu autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Ele está querendo dizer, né, no mundo espiritual. E aqui o próprio Deus ele diz o porquê que isso acontece. Ele fala, porque a mim se apegou com amor. Porque a mim se apegou com amor, não é com medo. Se apega ao Senhor com amor. O deixe Ele agir como Deus, como Senhor, como Pai. Separa rapidinho aí, vá para Efésios 4:6. Efésios 4:6 na ARA mesmo. Efésios capítulo 4, ele diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui Paulo ele está pregando a um povo gentil, a um povo que estava acostumado a ter vários deuses. E ele está dizendo, ei, há um só único Deus, o único Pai, que é Pai de todos vocês. Só um Deus, é o único, é o onipotente, é o que tem todo o poder, é Ele. Ele é o que está sobre você, que é sobre nós. Não só na questão de que Ele é maior, mas a questão de que Ele nos capacita. Porque na Bíblia quando fala, o Espírito do Senhor estava sobre. Você vai ver que lá no Velho Testamento, o Espírito do Senhor veio sobre Davi, sobre Saul, sobre Josué, sobre Samuel. E ali fala de autoridade, de poder, capacitação. Ele quem nos capacita para cada situação. Quando ele fala no meio, entre, é o agir dele, que ele opera nós para com o nosso irmão, ferro afiando ferro, um operando na vida do outro, sendo cura um para o outro. E ele também fala, e é o mesmo Espírito que opera em nós.
que está dentro de nós, que é aquele que nos traz a paz, que nos consola, que traz o refrigério, que nos abençoa com dons. É o mesmo. É esse mesmo Deus. Volta lá para Salmo 91. Isso é amar. Porque a mim se apegou, a mim se amou. E ele vai dizendo assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O que é conhecer o nome do Senhor? É conhecer que Ele é poderoso, que Ele é bendito, que Ele é misericordioso, que Ele é um Pai amoroso, que Ele é justo, que Ele é tudo aquilo que você já conhece. Que Ele é poderoso. E Ele está dizendo, e Ele diz, cadê eu parei aonde? No 15. Ele, agora Ele vai falar, Deus falando, Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com Ele. Ele está dizendo que muitas vezes vai nos livrar da angústia, do problema, da situação. Vai ter momentos que nós vamos passar. Jesus passou por um momento de angústia lá no Getsêmani, mas o Pai esteve presente. Jesus precisou da ajuda de 3 amigos. Ele levou. Por que Jesus levou 3 amigos, mesmo sabendo? Porque Ele era Deus também. O Pai revelava as coisas para Ele. Ele sabia que os 3 iam abandonar Ele ali. Mas para nos mostrar que nós, como homens, precisamos de pessoas também que guerreiem com a gente. Que lute com a gente. Mas se mesmo aquelas pessoas que a gente colocou expectativas que poderiam nos ajudar, não conseguir, Ele está dizendo, eu sou autossuficiente para você. O Pai é autossuficiente para nós. Não que a gente não precise de pessoas. Nós precisamos. Moisés, ele entrava na presença de Deus, vinha a glória sobre ele, mas era uma glória passageira. Hoje nós recebemos a presença de Deus e essa glória é eterna, não sai. Ela só vai brilhando cada vez mais, porque de glória em glória nós somos transformados, é de manifestação em manifestação. Como eu falei, naquela época o Espírito vinha só sobre. O Espírito não conseguia entrar no homem por causa do pecado. Hoje, por causa de Cristo, Ele também habita em nós, não só sobre nós. E Ele está dizendo, ei, deixa eu agir. Deixa eu agir, deixa eu cuidar. Moisés ali, um homem que tinha tanta glória, a glória de Deus manifestava, ele precisou de Arão e Ur segurar suas mãos. Precisou, vai ter momentos na nossa vida que não vai ser errado pedir, ei, me ajuda a guerrear. Não é pedir muitas vezes que o outro guerreie, às vezes a gente quer que a outra pessoa guerreie sozinho por nós. Pastor, ore por mim, irmão, ore por mim. E nós deixamos ele e esquece, pronto, agora eu posso só cruzar os braços, deixar ele lutar. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Moisés não desceu dali, ele continuou com seus braços erguidos, mas Arão e Ur estavam com eles. O nosso irmão pode orar por nós, pode nos ajudar, mas não nos ausenta de estar na batalha, de estar na guerra junto. E isso é algo, irmãos, que muitos puderam viver, que é a sombra do Onipotente, de descansar. Eu coloquei aqui alguns exemplos, eu só vou citar o nome deles. Nós temos Moisés, que pôde descansar na sombra do Altíssimo, na fortaleza, mesmo tendo tantas falhas e limitações. Nós temos Josué, que descansou em meio a tantas batalhas e obstáculos. Jó, que teve perdas e dores terríveis, mas que se habitou no esconderijo do Altíssimo, mesmo em meio a tanta adversidade. Ana, que em tantas vezes foi ao templo, mas teve um dia que mudou a sua história, que foi o dia que realmente ela se entregou e descansou na sombra do Altíssimo, e pôde ver o Onipotente agir sobre ela. Nós temos também Paulo, que em tantas perseguições e prisão, pôde descansar. Paulo tem uma passagem que ele cita todas as aflições que ele passou, se eu não me engano, acho que era 39 ou 49.
Lembro de cor agora. Ele vai contando, não sei quantas açoites, não sei quantas prisões, e ele vai dizendo ali, agora eu não lembro de cor. Dizendo, eu sofri mais que todos vocês, ele está dizendo para os seus discípulos. Ele vai contando quantos naufrágios, quantos açoites, quantos apedrejamentos. E ele vai dizendo, mas ele sempre esteve ali firme, porque quem o sustentava era o Onipotente. Além de Paulo, nós temos Ruth, temos Noé. Ruth, que mesmo com perda e uma mudança toda na sua vida. Davi, que enfrentou tantos desafios e inimigos. E se a gente for citar aqui, a gente vai citar a Bíblia inteira. Mas que puderam viver do descanso do Senhor. E você mesmo, fica uma lição de casa para você. Pega um papel. Anota todas as vezes que você viveu um descanso e deixou o Onipotente agir na tua vida. Às vezes, isso que você está precisando neste momento é lembrar daquele dia que você descansou nele. E voltar a descansar. A voltar a estar ali não só de habitar na presença dele, de habitar na palavra, mas que descansar na palavra. Eu tenho uma palavra, mas eu tenho que fazer mais alguma coisa. Ela não é o suficiente. Irmãos, muitas vezes no nosso subconsciente nós fazemos isso. Basta uma palavra. Aquele homem entendeu, o centurião. Basta uma palavra. E o meu servo vai ser curado. Basta uma palavra. E muitas vezes nós recebemos a palavra. Nós estamos dentro do esconderijo. Nós estamos dentro da presença de Deus, mas não estamos descansando. Estamos como Marta, estando na presença do Deus, mas inquietos com os afazeres. Não, Deus, porque eu tenho que fazer isso. Não, Deus, é porque tem isso aqui. Não, Deus, aquieta-te. Foi o que Jesus falou para Marta. Marta, Marta, está muito inquieta com os afazeres. A sua irmã escolheu a boa parte, que foi o quê? Sentar, descansar e deixar a palavra trabalhar por ela. Existem momentos que você vai lutar. Existem momentos que você vai ter que descansar e deixar Deus lutar por você. Não é te ausentar da guerra, te ausentar da batalha, mas é deixar Ele lutar à sua frente. Teve guerras que Davi lutou. Teve guerras que ele só observou Deus. Mas ele não ficou no palácio, ele ficou lá na frente da guerra. Contemplando com os seus olhos. A gente leu aqui, com seus olhos verás os inimigos ser destruídos. Mas Davi estava lá. Teve guerra que Davi não bateu espada em ninguém. Ele só viu Deus agir. Teve outras que ele teve que levantar. Que nós possamos estar mais como Maria e não como Marta. Recebendo uma palavra poderosa e descansar sobre ela como Maria. E não ficar agoniada. Eu recebi uma palavra, mas agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer o quê? Agora é isso, agora tem aquilo. Deus, o Senhor me deu essa palavra. Tem essas situações. É para eu agir? Não é só o Senhor que vai agir, é só eu descansar. Porque independente se você está só descansando, se você está agindo, vai ter proteção, vai ter livramento, vai ter o agir de Deus. Descansa no Senhor. E ele continua aqui dizendo, e ele me invocará, que é o Senhor declarando. Irmãos, eu fico imaginando quando Moisés fez esse salmo. Com quem que ele estava falando? Talvez com Josué. Talvez só anotando e falando ali com Deus e anotando. Mas é um salmo muito precioso. Porque ele mostra ele falando, ele declarando. Ele em primeira pessoa, em segunda, em terceira pessoa. O próprio Deus falando e declarando, e que é o próprio Deus falando, ele diz, ele me invocará. E eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que é uma promessa de Deus, ele dizendo, ei, descansa, habita e descansa no meu esconderijo, na minha palavra. Porque se você fizer isso, você vai me clamar e eu vou te ouvir e vou te responder.
Invoca-me no dia da tua angústia e eu vos aliviarei. Mas não é só invocar em qualquer lugar, é invocar e descansar na presença do Altíssimo. Porque no esconderijo do Altíssimo, não é só um esconderijo onde você vai e o Altíssimo não está. Ele está sempre presente. Não é apenas um lugar onde você só se refugia, um lugar fechado. É um lugar onde a manifestação e a presença de Deus, ela é 100%. Em todos os momentos. De dia e de noite, enquanto você dorme, enquanto você está acordado. Descansa no Senhor. A palavra que Deus pede para entregar para você hoje. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, quantas têm sido as aflições. Mas o que Deus está querendo dizer? Habita. Não basta só habitar na presença, no esconderijo. Mas Ele está dizendo, descansa na sombra do Onipotente. Descansa embaixo das mãos daquele que tem todo o poder para fazer o que precisa ser feito. Ele não precisa de você. Ele não precisa da minha força. Ele não precisa daquilo que eu tenho. Ele é autossuficiente para agir. Se Ele precisar usar o que a gente tem, Ele usa. Se a gente não precisar, Ele também não precisa. Como Ele disse lá para Moisés. Deus não usou um só animal do rebanho de Moisés. Às vezes nós ficamos tentando. Deus, eu já tentei de tudo. Ele falou, até que enfim, né? Já parou? Chega? Agora eu posso agir sozinho? Vai parar de querer ser Deus? Porque às vezes nós estamos querendo ser Deus. Quando nós tentamos entender o milagre, ou tentar achar uma forma de como Deus vai fazer o milagre, nós estamos tentando ser Deus. Porque o único que faz milagre é Deus. Senão não chamava milagre. Se fosse algo que a gente podia fazer, Deus não agia, não falava que era milagre. Então, às vezes Deus está falando, acabou? Já fez, esgotou suas alternativas, suas tentativas, agora posso fazer? Sabe aquele pai com o filho, que o filho está teimando? E o pai sabe quando resolver e o filho fica tentando. E o pai está vendo que ele está errando em um detalhe ali. E ele não deixa o pai falar. Aí, quando o filho está bem cansado, agora posso mostrar? Eles falam, aqui ó. Nossa, você não me falou antes, porque você não deixou. E eu fico olhando a paciência de Deus, né? Glória a Deus que Ele é paciente com a gente, porque tem hora que a gente é teimoso. Como a gente às vezes é teimoso. Teimoso demais. E ontem, meditando, eu falei, Deus, perdoa a minha teimosia. Porque às vezes até hoje eu tentei agir da minha forma, da minha maneira. E às vezes o que o Senhor quer fazer não tem nada a ver com aquilo que eu já tenho, mas com aquilo que o Senhor ainda vai entregar. Em o nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para Ele, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus.